Boa tarde, bem-vindos ao programa 40 Mais. No programa de hoje vamos falar sobre o sono. Afinal, quanto vale uma noite bem dormida? Qual a influência do sono em nossa qualidade de vida? E à medida em que envelhecemos, é comum o sono sofrer alterações. Muitas vezes começamos a ter mais dificuldades para começar a dormir ou até uma diminuição do tempo que passamos na cama. Mas por que isso acontece? Será que é normal ou podemos evitar? Quem vai falar sobre essas mudanças e outros distúrbios que podem afetar muito a nossa qualidade de vida é o neurologista do Instituto do Sono de Santos, Dr. Faustino Pacheco. Boa tarde, Dr. Faustino. Boa tarde, Gustavo. É um prazer estar aqui. Olha, sabe que o sono, eu acho que para mim é o meu bem mais precioso. Para todos nós. Realmente eu vejo que uma noite que às vezes eu estendo, uma noite que eu não consigo dormir adequadamente, é uma noite que eu pago depois da semana inteira, né? E sua mãe sempre falou com você, uma noite perdida não se recupera nunca. Não se recupera. É música. É verdade. Parece música. Que a gente fala isso para a juventude e eles não acreditam. Não acreditam. Você tem filho e sabe que eles não acreditam nisso não. Me diga uma coisa, o sono ele muda mesmo conforme a gente vai envelhecendo? Muda mesmo. Vamos falar desse tal de sono que eu gosto muito dele. Sou apaixonado por ele. Gosto de dormir e sou apaixonado por ele. O sono é democrático. Desde que você nasce, você tem um padrão de sono. Ele vai mudando com o tempo. Então, o sono é doente, tem doença do sono em criança, na recém-nato, em pré-adolescente, em adolescente, em adulto jovem e em velho. E também é um tipo de doença que é democrática. Ela dá em preto, dá em branco, dá em japonês, dá em tudo. Então, ela não tem preconceito. É democrático, não tem preconceito. É uma patologia que em qualquer lugar que você for, você vai ter isso. Pois, qual é a época da vida que a gente dorme menos, teoricamente? Menos, teoricamente, infelizmente, que deveria ser mais velho. Quando está mais velho? É natural. Tanto que eu vou te contar uma história interessante. É muito comum o paciente chegar no consultório de um profissional não muito habilitado em sono, doutor, eu estou sem dormir direito. Ou alguém que leva. E o doutor, como todos nós somos, medica o remedinho que é mais fácil. O cara vai embora. Aí o parente vem depois de um tempo com a mesma pessoa, doutor, aquele remédio seu foi igual a água. E você sabe que o médico chama remédio de água. Chamou o remédio de água, você bateu no médico. Você sabe que o médico não gosta disso. Aí ele dobra o remédio. Dobra a dose no idoso. Aí vem o cara depois de 15, doutor, não mudou absolutamente nada. O médico descompensa, ele dá um remédio forte. Aí o cara dorme. Aí não dorme, ele desmaia, né? Desmaia. Mas só que acontece, Gustavo, o idoso metaboliza muito mais difícil o remédio. Sim. Ele metaboliza muito difícil, muito mais complicado, vai para a cama dormir, dorme. De manhã, de noite ele quer fazer xixi, que é uma das coisas que o idoso mais faz à noite é nocturna. Ele vai querer fazer xixi. Sim. E nem quando ele levanta fazer o xixi dele, ele tá tonto, ele cai e quebra o fêmur. Ele vai quebrar. Sim. Está com osteoporose, vai para o hospital. O ortopedista também opera o fêmur do paciente. O cara fica no hospital uma semana ou 15 dias lá, deitado, não pode mexer. Ganha uma escara e ganha uma pneumonia. Sim. E morre, e aí? Sim. E tudo por causa do sono. Do sono mal orientado. Me diga uma coisa, por exemplo, o sono, existe alguma maneira de você, por exemplo, estou com 40... daqui a pouco eu estou indo para os 50. Essa parte eu não entendo, porque eu não conheço essa idade, estou com 28 ainda. Você fala do seu pai, que é bem melhor do que eu. Não, dos seus pacientes. Nem tenho paciente mais. Só tenho um garoto, rapaz. Você tá louco, bicho com velho, não, igual a mim. Mas me diga uma coisa, assim, nessa idade, existe alguma maneira de se treinar ou de se fazer um condicionamento, vamos dizer assim, para que você prolongue as suas horas de sono, atividades que ajudam? Como é que é isso? Imagina uma coisa, Gustavo, vamos raciocinar nós aqui, profissionais da área. Você vai em qualquer casa que existe hoje, você vai na casa de um amigo seu, você nunca chamava para o jantar. Você já encontrou algum velhinho na sala sentado do casal, ou o velhinho está no fundo, o idoso está no fundo. Ninguém põe o idoso na frente da casa, na sala de jantar, para todo mundo. Ele tem um isolamento social que é muito comum. Deixam ele no último quarto, deixam ele no quarto das crianças, para ele não aparecer na sala, meu amigo. Ponha na sua cabeça, nós vamos ficar idosos. Eu já estou idoso, mas você vai ficar idoso? Não, é um isolamento social. Então fica lá. No que ele fica isolado, a melatonina no escuro, ela aumenta. No que aumenta a melatonina, que é uma substância que induz ao sono, no que ele produz melatonina a mais, ele dorme no quarto escuro lá, e dorme durante o dia cochilos. E ele não sai de casa, ele não toma um sol,
Ele não faz exercício físico, o que acontece com esse paciente? À noite ele já dormiu. O ciclo dele durante o dia dormiu bastante. Muda. É como um bebê. Claro. Vira o horário do bebê, inverte o ciclo de sono. E aí ele tem um chamado avanço de fase, o idoso. Que avanço de fase, ele vai dormir cedo e acorda cedo. Isso é muito comum. Ele vai dormir 8h30 da noite, 9 horas da noite e acorda 3 horas da manhã. Tanto é verdade, você tem sogra? Tem vô? Tenho sogra. Quem frita o ovo na casa do neto, da avó, é o avô. É ela que acorda cedo, vai fazer o leitinho do neto, ela não abre mão daquilo, ela frita o ovinho do neto, porque ela acorda cedo, porque o despertar dela é muito intenso. Ela vai pegar alguma ocupação. Você entendeu? Sim. Isso é fisiológico. Aí, se contar algum gaiato médico que não conhece do assunto, ele dá-lhe um remédio, porque o cara sentou lá e ganhou um remédio na frente. E aí nós complicamos. O próprio paciente reclama, pô, doutor, eu não vai nenhum remédio. É verdade. Pronto, é verdade. acabou. E, por exemplo, isso eu noto indicialmente quando eu mesmo estou muito cansado, que a memória ela começa a ficar afetada também pela privação de sono. Isso piora ainda mais pro idoso, não? Vou lhe contar uma história que você vai achar muito interessante também, que é sono é apaixonante. Você vai começar a sair de sono aqui e ficar apaixonado por sono. O idoso, naturalmente, ele envelhece no total, porque existe o idoso doente e o idoso com envelhecimento normal. Saudável. No que ele envelhece, ele lesa algumas regiões do cérebro que produzem uma coisa chamada acetilcolina, senhora. Não é um nome estranho, não é um estrambólico, não. É um nome de uma substância que é um mediador químico, que no cérebro tem que ter atividade. Sim. Esse mediador químico, ele induz a produção do REM. E sabe-se hoje, Gustavo, que durante o sono você tem estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, que agora juntou 3 e 4 com um só. Sim. E o estágio 5, que é o chamado o tal do REM. Sono REM. Esse tal de sono REM, minha senhora, meu senhor e meus jovens, é o que consolida a sua memória. Se você não faz sono REM, você não consolida a memória. E o idoso, por desgraça dessa doença, ele lesa uma região que não produz acetilcolina e não faz REM. Não fazendo o REM, a memória dele começa a ficar ruim. Sim. Que não o REM consegue fixar. Não consegue fixar. Ele lembra o que fez há 10 anos atrás, mas Isso não lembra o que comeu a memória no café retrógrada da manhã. vai toda, agora a memória recente acaba. E não é culpa dele. Putz, eu sou um idoso nesse país que nós temos, ele tem que ser tratado diferente. Além do mais, o idoso, ele fica alguma vez viúvo, a parte econômica dele cai muito. A depressão também. A depressão vem, não tem jeito. Porque a serotonina também cai, minha senhora, meu senhor. Você vai passar por tudo. Então, isto acontece. Atividade física na terceira idade ajuda? Excelente. Acho que para todas as idades ajuda, mas na terceira idade acho que é fundamental. Por causa do dedo, do cálcio do dedo. Tem que metabolizar esse vitamina D. E para o sol. Para o sol. Vem para o sol, vai para o sol, vai andar. Ou deixar numa varanda que bata o sol. Sim. Não deixa lugar nenhum escuro. Esquece escuro. Escuro é para noite. De dia, sol. Não só que lese a pele do paciente, mas sol que estimula a metabolização da vitamina D. Só isso. E, por exemplo, assim, hoje a gente vê muitas senhoras, que nem você falou, que tem essa inversão do ciclo do sono e à noite estão indo para Gandaia, eu vi. Isso piora ainda mais, né? Porque ela fica com uma atividade muito grande na parte noturna, aí que ela não vai dormir nunca mais, né? Ela inverte, porque hoje em dia sabe-se que quanto mais você estimula os seus períodos noturnos, mais você vai mudando seu relógio biológico. Sim. Porque o relógio biológico está lá, o quiasma óptico é o relógio biológico seu. Sim. Está lá, com a idade ele lesa. Lesa-se tudo, não é só coronário e olho, não. Sim, não é só catarata, não, viu, minha senhora, meu senhor? A lesão de vaso, catarata e tudo mais. Vai tudo junto, vai tudo, pacote. Essa região do sistema núcleo supraquiasmático, ele é responsável pelo seu relógio biológico. Se você começar a alterar ele, acabou. Isso é igual ao jovem. O jovem faz muito isso com ele. Ele vai estudar de noite até 2 horas da manhã. E depois estuda até 3 horas da manhã. Depois ele quer dormir de dia, não tem mais. Então, avanço de fase. Ao contrário do idoso, o jovem tem avanço de fase. O que é isso? Ele dorme tarde e acorda tarde. Sim. Aí eles vão no consultório, Gustavo, assim. Doutor, meu filho está com insônia. Como, minha filha? Ele vai dormir, ele acorda 2 horas da tarde. Que bom. Pudera eu acordar 2 horas da tarde também. O que está acontecendo? Ele vai dormir 2 da manhã. Isso não é insônia. Porque ele está trabalhando no horário errado. Está trabalhando no horário errado. Ele está estimulando o cérebro dele a alterar o ciclo. Lógico. Então, esse paciente é muito comum hoje em dia ter esse tipo de coisa. Muito comum também isso, viu, senhores empresários, senhores da CODES, em trabalhadores noturnos. Nós estamos tendo uma estatística enorme de acidentes por cara que trabalha de turno, ele altera o relógio biológico dele, e durante o dia ele está cansado, ele dorme mesmo,
Vamos conversar sobre isso com o Gustavo, se ele quiser. O programa é Sim. dele, só aqui, só Né? Vamos, lógico. Bom, esse bloco acaba por aqui, a gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco para falar um pouquinho mais sobre sono e também sobre a apneia, que é um assunto Opa. bastante relacionado. Até lá! Voltamos para o segundo bloco do programa 40 Mais. Hoje estamos com o Dr. Faustino falando um pouquinho sobre sono. A gente vai entrar no assunto que eu acho que é bastante interessante para todo mundo. O que é a apneia do sono, Dr. Faustino? A apneia do sono, essa tal de apneia, é uma dificuldade que o paciente tem em que o ar penetre na orofaringe e vá para o pulmão. O que é isso? Quando você está acordado, o ar entra direto no pulmão. Quando você tem apneia, ele para de entrar à noite. Essa parada normalmente leva 10 segundos. Se for menos de 10 segundos, não é apneia. Ela tem que ter 10 segundos, tem que lhe despertar e tem que alterar seu ciclo aqui no cérebro, atividade cortical. Isso é apneia. Parada total da entrada do ar no pulmão por 10 segundos. Existe a hipopneia, que é a parada parcial do ar entrando no pulmão, que são 50%. Isso é hipopneia. Então a apneia não entra o ar. Totalmente. E quem, por exemplo, quem ronca tem mais suscetibilidade a ter a apneia, não? Mas não quer dizer que todo roncador seja apneico, não, senhor. Sim. O ronco pode ter ronco primário, não ter apneia nenhuma. Mas o ronco é um aviso que alguma coisa não está bem. Que antigamente, Gustavo, você não pegou, você é moleque, você é novo. Na minha época, roncar era sinal de virilidade. Entendi. Fulano ronca igual um cavalo. Era sinal de um macho, um homem macho. Tinha que roncar bravo, Pra não roncar roncar bravo. dormindo. Era um leão. Fulano é um roncador. Você não precisa ver quando ele ronca, parece um leão rosnando. Agora sabe-se hoje que o ronco é um sinal de alerta que alguma coisa não vai bem. Por que isso acontece o ronco? Porque alguma coisa que a úvula, a amígdala, párpado, hipertrofia, ou Sim. fica Flácido. Toda a musculatura laringoesofagiana fica flácida, colaba e quando o ar tenta passar, ele não consegue. E não passa mesmo. Hoje, tanto para apneia quanto para ronco, usa-se ainda aquelas máscaras tipo CPAP, laringe. Você tá bom, estou com medo de falar, você vai tomar conta do meu... Não. É que eu tenho familiar que tem... Não. Que ronca muito, então a gente pesquisa. Gustavo, é o seguinte. Quando você quer tratar um paciente com esse tipo de patologia, você tem que saber, em primeiro lugar, qual o grau de apneia. A apneia é de vida. De 0 a 5 é normal. Todo você tem, eu tenho, todo mundo tem. De 5 a 15 é leve. De 15 a 30 é moderada. E de 30 a 30 é muito grave. Se você tiver apneia grave, não tem outra indicação a não ser o CPAP. Agora, se você tiver ronco e pouca apneia, você pode tentar outras coisas. Por exemplo, é muito comum em Santos, tem alguns caras que fazem, inclusive tem um aqui da sua faculdade, o Aidá, que é um amigo nosso. Ele faz essa parte de ortodontia e o que faz? Eles põem um aparelho intraoral que avança a mandíbula à noite e faz com que o ar penetre e você pare de roncar. Quando a apneia é pequena, é leve. Quando a apneia é grande, não resolve. E a apneia, assim, fora o problema da apneia e a pessoa ela acordar no meio da noite, né? Ela desperta e acaba interrompendo esse ciclo normal do sono. Isso. O que isso gera para ela no dia a dia? A apneia, Gustavo, essa tal da apneia que você está falando aí, essa senhora, ninguém sabia nada dela. Nós médicos, porque sono tem 30 anos no Brasil, é uma criança. Ninguém sabe nada de apneia. Essa apneia leva a consequências mais variadas. Ela altera pressão, ela mata o cara à noite por lesão coronariana. Ela altera o olho do seu, glaucoma altera, Sim. porque ele agrega, a agregação plaquetária aumenta, Sim. altera a visão do cara. Olha que coisa tal de apneia. A agregação plaquetária, ele te dá hipertensão arterial severa, ele te dá insuficiência cardíaca, então a apneia te dá diabetes.
A criança que tem apneia não cresce. Sua mãe ou sua avó falava assim, essa criança não vai... Você cresceu bem, né? Sim, Você deve dormir bem. Graças a Deus. Eu tô com um neném de 3 meses que está seguindo o mesmo ritmo. Então, fala o seguinte, quando a criança não dorme bem, o que a mãe vai, a avó? Esse menino não vai crescer bem. Sim. E vó, eu falo bem, tá certo, vó sempre é sábia. Durante o sono, a criança produz o hormônio de crescimento. Sim. Não é só produzir esse horário, mas o grande pulso dele é esse horário, o hormônio de crescimento. Quando ele dorme mal, por algum motivo que seja, ele vai crescer menos. Sim. Então, essa apneia causa um estrago muito grande. Quem dorme mal, imagina você, já saiu com algumas moças, passou a noite na balada, de manhã ela está toda machucada, a cara amarrotada, porque você dormiu mal. Sim, sim. Dormir mal atrapalha a sua fala, seu sono, sua saúde, pressão, coração, tudo. Você imaginar, atrapalha. Por exemplo, falando um pouquinho em sono. Em sono. Tem algum hábito, por exemplo, eu tenho um hábito, por exemplo, eu acho que fazer exercício físico me ajuda a conseguir ter uma qualidade de sono melhor. Mas eu vejo que dependendo do horário. Imagina você vai dormir 10 horas, 8 da noite, você está correndo na praia, você não vai dormir bem. Sim. Você fica adrenalizado, né? Sim. Você tem que fazer exercício físico sempre, 4 horas antes de dormir. Isso é o ideal. Sim. E, por exemplo, tem uma pessoa nessa faixa entre 40 e 60 anos de idade, tem um mínimo ou um máximo de horas para dormir, porque também, tudo bem, dormir pouco deve ser ruim, mas dormir muito também não deve fazer Gustavo, vou te falar uma coisa, benefício. sempre uma pergunta interessante que eu ouço toda hora. Dormir bem não é hora. Dormir bem é o bem-estar biopsicossocial do dia seguinte. Você pode tem 3 tipos de dormidor. Dormidor curto, dormidor médio e dormidor longo. Tem cara que dorme de 4 horas a 6, de manhã está feliz da vida. Sim. Tem cara que dorme de 6 a 9 horas, de manhã está feliz da vida. Tem cara que tem que dormir 12 horas e não está feliz. Sim. Então é fisiológico, não existe tempo de hora normal. Eu brinco que se eu durmo demais, eu acordo quebrado. Quebrado, é isso mesmo. Tem que, fim de semana, tem dor de cabeça, quem dorme mais, está mal. Então, depende muito do bem-estar dele no dia seguinte. Se ele produz bem no trabalho, se biopsicossocial ele está socialmente está bem, não está mal-humorado, se ele não está cochilando em algum lugar, se ele está bem com a mulher, aí ele está bem, dormiu. Doutor, eu dormi 3 horas. Ótimo, você está bem? Então não tem problema nenhum. Em média, dorme-se 7 horas a 8. É a mídia que fez isso, mas não quer dizer que todo mundo dorme esse horário. Sim, cada um tem seu despertador. Seu padrão fisiológico. Lógico. O Josué Monteiro dormia 4 horas. Sim. E aquele vice-presidente dormia 3, 4 e está bem no dia seguinte. Sim. Tem cara que dorme 10 e está horrível no dia seguinte. Inclusive tem uma história interessante, aquele navegador, o Amir Klink, ele se condicionou, não é o normal dele, mas por causa dessas viagens que ele faz... Mas ele tem um sono polifásico. Ele tem um sono polifásico. Ele vai dorme. Ele dorme de 2 em 2 horas. Como se fosse criança. Isso, criança dorme um pouquinho, acorda, sono vê polifásico. se tá tudo bem. É polifásico, para ele não dormir. Ele fica lá, dorme. Por exemplo, esse tipo de coisa, ele programou nele, ele educou. Ele foi atrás. Ele educou. O cérebro é plástico, você sabe mais que eu. Sim. Ele é para você condiciona qualquer coisa. Se você quiser ser... Eu era canhoto quando eu era pequeno, me alfabetizei com a mão esquerda. Sim. Mas antigamente, na sua época, não é, mas era coisa do diabo. Sim, tinha que escrever com a Com a mão direita. direita. Então, isso que a professora batia na mão. Sim. Então você mudou meu cérebro. Meu cérebro é plástico. Hoje eu sou destro. Sim. Tanto quando eu operava, eu clipava no livro com a mão esquerda. Você é louco? Que eu era canhoto quando eu era pequeno. Então eu tenho uma destreza com ela. A gente sabe que existem alguns exames para se detectar alterações do sono. A polissonografia ainda é um exame... Ainda é o principal e único, praticamente. Sim. Porque a polissonografia dá todas as variáveis do sono. Ela vai da parte elétrica do cerebral para ver estagiamento. Ela te olha se você tem apneia, ela te olha se ronca, se você mexe perna ou não, se mexe braço ou não. Se você tiver no sono, ela varia. Esse exame ele dura quantas horas? A noite inteira. Você vai chegar normalmente chega no laboratório, normalmente 9 horas, 10 horas, você deixa monitor o cara inteiro, de cabeça, pé, membro, queixo, para ver tudo, coração, braço, perna. Você deixa de manhã, ele acorda às 6 da manhã. Aí vai para o computador, eu leio e mando o cara. Sim. E geralmente assim, esses exames, na hora que um exame de polissonografia ele já é conclusivo ou o paciente às vezes precisa de mais do que um exame, ou seja, um exame que pode ter seus falsos positivos e falsos negativos? Gustavo, normalmente um exame ele te dá uma ideia bem brilhante. Sim. Mas neste país nosso, que nós vivemos ainda com... Você não pode fazer mais exame que nem os convênios pagam. Sim. Mas o ideal seria você fazer alguns exames e alguns doentes, e pedir para alguns doentes lhe dar dúvida. Pô, será que esse doente dormiu que está num ambiente estranho? Sim, às vezes ele está num dia que estava estressado. Tudo isso acontece. Lógico.
Eu possivelmente um dia vou lhe fazer uma visita, porque eu tenho o sono leve de cair uma pena na sala, eu já estou acordando. Essa é uma fragmentação do sono, é fragmentado. E- Eu tenho muitos colegas lá que fazem exame lá, muitos. E realmente é uma coisa que eu sinto que, lógico, graças a Deus não são todos os dias que eu sinto isso, mas os dias que eu acordo com qualquer barulho, e agora com o bebê em casa, eu acordo com qualquer barulho mesmo, né? Mas realmente, a área do sono é uma área espetacular, que nem você falou. Apaixonante. E a gente está só no começo. Nós somos crianças no sono ainda, realmente- tem muita coisa que você não sabe. É, Eu acho que vai ter muita doença curada através de medida química do sono, Sim. durante o sono. sim, Olha, eu tive um derrame por causa de apneia. de apneia. Vou te contar essa história, para incrementar seu Ilustrar. programa, ilustrar. E era uma apneia, eu sabia que era apneia, que era roncador. Cheguei dos Estados Unidos, estava estudando na Colômbia na época, cheguei aqui, marquei o exame para São Paulo. Me achei na porta, falei, não vou fazer isso não. Preguiça de dormir aqui, não fiz. Uma semana depois eu tive um derrame. Hemorrágico. Por quê? Porque os apneicos à noite, quando o ar não entra, ele descarrega uma adrenalina na suprarrenal Sim, e aumenta a pressão a vai lá em pressão. cima. E rompeu, eu fiz um AVC hemorrágico. Por apneia do sono. Você vê que o pessoal às vezes em casa acha que roncar e quando tem umas faltas de ar é Eu gostaria brincadeira. de falar uma coisa para o seu telespectador. Senhora, se seu marido ou a senhora ronca, vai num profissional. Sim. Conversa com ele. Qualquer profissional médico vai te orientar. Porque a senhora está tendo problema de saúde sério. Então você vai, procura, porque ronco não é brincadeira, não é gozação como era antigamente. E se souber que ele tem apneia, pior ainda. Existe uma doença que o pessoal não vê muito falar, que chama alteração comportamental do sono REM. O que é isso? Em alguns casos, Gustavo, o cara sonha que está matando uma pessoa. Sim. Normalmente, durante o sono REM, a época que você mais sonha, você vê parte atonia motora muscular parada. desliga. Mas isso é uma doença que esse cara não desliga. Entendi. Ele continua em atividade muscular. E aí ele age, ele executa o sonho. E há vários casos disso que na literatura de que ela mata gente durante o sono REM. É uma alteração comportamental do sono REM. Ele mata, ele estrangula a mulher. Algumas mulheres dormem de calça jeans durante aquele que quer estuprá-la. Dorme com body, não sei o quê. E dorme assim. É bom não espalhar muito isso, porque senão daqui a pouco vai ter uns caras dando a desculpa. Ó, tem o problema de distúrbio do sono Mas REM. esses casos são discutidos no mundo inteiro, essas histórias. Sim. E O Montreal é um próprio caso. sonambulismo também é uma alteração do sono, né? É uma alteração do sono 3 e 4. Isso é uma parassonia. Sim, Isso sim. também dá alteração, sim. Eu tinha uma paciente, o irmão estudando na casa com os amigos, para vestibular, ela saiu do quarto nua, Sim. para visitar a sala. Sim. Não sabe, é parassonia do 3 e 4. Isso é chato também. O terror noturno. É comum terror noturno, sonambulismo? É comum, sim. Queria- Quem tem sobrinho já viu isso. A criança está de noite dormindo, dá um berro, um grito, o coração bate rápido, e alguém fala assim, o concorrente nosso é o pastor e o pai de santo, você sabe disso, né? Sim. O cara leva primeiro do pai de santo, segundo desce no pastor, depois vai no pai de benzer também. Porque isso é uma parassonia, é uma alteração que tem no cérebro, do mediador químico. E grita e parece que está vendo o diabo mesmo. Sim. A coisa é feia. A pupila dilata, o coração dispara, ela grita, ela chora. Você dá um remedinho, acabou. Terror E noturno. para o sonambulismo também tem Tem uma coisa, tem. cura. Tem. Cura e medicina, você sabe que tem poucos. Né? Sim, Às vezes sim. é cirúrgico. Controle de vida normal. Controle. Me diga uma coisa, a gente estava falando bastante sobre a parte de sono, tudo. Existe também uma coisa que eu acho que o público talvez não conhece, Mas vai conhecer agora. vai conhecer agora, que as pessoas às vezes confundem com, ou com a pessoa ter apagado no meio do dia, ou ter dormido, que às vezes são crises convulsivas, que ela tem ausência, na verdade, não é que ela está dormindo ou está dormindo acordada, e que, na verdade, está tendo uma crise convulsiva. É comum isso ainda acontecer, as pessoas não diagnosticarem? O cara está é muito comum a ausência, você está conversando, eu estou aqui com você, eu tenho ausência, começo a pegar minha garrafa e ficar assim, ó. Você está conversando, eu estou parado, só mexendo, fazendo um movimento repetido. Sim. Isso é uma ausência, acho que é uma crise convulsiva. Eu tive uma cena que eu vi uma vez, foi na faculdade, um colega de faculdade que teve uma crise dessas, eu falando com ele, de repente apagou, assim. Ele estava olhando para mim, mas não estava ali. Eu sei. E tem outra coisa, Gustavo, eu vou te falar, chamada narcolepsia. Narcolepsia é um tipo de doença que não é tão incomum, não. É 0,01% da população mundial. Tipo esclerose múltipla. Sim. O que é isso? É um tipo de doença em que você tem sonos independente de sua vontade. Eu estou conversando com você aqui agora, uma entrevista. Nós estamos batendo mal, de repente eu faço isso, durmo, aqui na mesa. Sim.
ataques repetidos de sono. Isso é muito mais comum que se imagina. Você cai, desmaia e dorme. E pega, acorda logo, pronto. Só para fazer um fechamento aí da entrevista, tem uma última pergunta que eu queria saber. À vontade. Por exemplo, doenças como esclerose múltipla, esses pacientes têm alguma alteração de sono também, não? Tem, sim. É comum? Aliás, esclerose múltipla tem muita associação com a narcolepsia. Ninguém sabe por quê. Existe uma genética muito conhecida, parecida. Sim. Narcolepsia e esclerose múltipla. Porque na esclerose múltipla, o cara tem alteração. O cara sente dor, mal-estar e sono alterado. Sim, pode ser interessante às vezes para paciente que tem esclerose E múltipla. fibromialgia, que é tão grande. Sim, que é uma doença para o telespectador, é uma doença que o paciente tem dor no corpo inteiro. E não sabe qual é a causa. Sim. É muito comum uma associação com depressão. Esse doente não tem um exame gráfico que mostra, a polissonografia mostra, intrusão de alfa em delta. É o único exame que altera na fibromialgia é polissonografia. Pode ter alguma relação com a fase de sono alterada. Altera, que ele dá alfa em delta. É o único exame gráfico que o médico diz assim, esse cara tem fibromialgia mesmo, olha aqui, intrusão de alfa em delta. Bom, Faustino, te agradeço por ter vindo Já acabou? aqui hoje. Eu falei, era rápido, 20 minutos passa rápido. Ô Marcelo, tô achando que nós vamos ficar aqui um dia batendo bola sobre sono, que eu fico bato um banho na frente, eu falo o dia inteiro. A gente pode falar mais, Vamos fazer um outro programa para falar um pouco mais sobre os tópicos aí. Bom, mas acho que o programa serviu pelo menos hoje para uma coisa, para alertar a população em casa. A finalidade da televisão é alertar, lógico, né? Que o sono, né, além de ser gostosinho de estar na cama e descansando, o sono é uma coisa que tem que ser tratada a sério. Porque sério. Alterações no sono podem, além de causar problemas graves de saúde, como por exemplo, até um problema cardíaco, alguma coisa assim, podem também sinalizar que tem algum problema de saúde que está interferindo no sono. Então você tem que investigar. Muito comum. Né? E outra coisa, avisar as mães que os adolescentes, eles dormem mais mesmo. Não adianta brigar com o adolescente de manhã. Por exemplo, você acordou seu filho de manhã, 8 horas para a escola. Enquanto a senhora vai fazer o café e o leite, enquanto a senhora vai, ele está roncando. Você quer bater nele, brigar com ele? Senhora, bobagem. Adolescente dorme em média 16 horas, é fisiológico. Não adianta você brigar, que toda família, pela manhã, tem essa discussão em casa. Filho que acorda, a mãe vai acordar. Eu, mãe, acordei. Quando ela vai fazer o café, volta e tal. Você vai para a escola agora e briga. Não desgaste com a senhora, o cara de criança nessa idade. Ele dorme mais mesmo, é natural. Então, sem brigas. Só não pode deixar ele ir para balada depois. Não pode. Ele tem que pelo menos para a escola em alguma hora, né? Vai para a escola, você vai reeducando ele. Bom, gente, o programa 40 Mais fica por aqui. O programa 40 Mais todo sábado, às 14 horas, na TV Santa Cecília. Até lá, no próximo programa.